Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Francivaldo Leal, da Igreja Batista Manancial de Elas Bom Veloso. Estaremos transmitindo mais uma live, ministrando a palavra de Deus ao seu coração, e rogamos ao Senhor que te abençoe profundamente nessa noite, de maneira sobrenatural e soberana, que o Senhor toque no seu coração, que você seja tremendamente edificado com a palavra que iremos estar anunciando nesse momento para cada coração. Nós vamos orar ao Senhor e pedimos a Deus que nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abençoe toda a nossa família. Então oremos em nome de Jesus Cristo. Pai querido e santo, aqui nós estamos na Tua maravilhosa presença. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Continue nos protegendo, Senhor Deus, continue nos livrando de todo mal. Continue, Senhor Deus, falando aos corações, abençoando as vidas, cada amigo, irmão que tem acompanhado as nossas lives, que tem acompanhado as nossas transmissões ao vivo, e tantos que estão conectados nesse momento, como os que ouvirão essa palavra posteriormente. Abençoa a vida de cada um, a vida de cada família representada, e todos sejam cheios do Espírito Santo e fortalecidos mais uma vez com a ministração da Tua palavra. Que o Senhor cada dia nos dê sabedoria e se revele mais e mais, Senhor Deus, de uma maneira toda especial ao nosso coração, nos mostrando Tua grandeza, o Teu poder e o Teu cuidado maravilhoso para com o Teu povo. Nós oramos e assim Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos abrir. Hoje nós vamos falar sobre o Deus do impossível. Eu peço que você abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós iremos começar a leitura, e como sempre tenho feito nas lives, já lendo, explicando e aplicando na nossa vida, porque como a palavra de Deus ela é inesgotável em sua explanação, nós poderíamos passar aqui a noite toda falando, pregando, e nós temos sempre determinado um certo tempo para conversarmos e certamente sermos edificados com a presença gloriosa de Deus e a sua voz através da sua palavra que fala claramente ao nosso coração. Palavra essa que é insubstituível, que serve de alimento para a nossa alma, que serve de fonte para a nossa vida, né? Fonte de vida, é um alimento espiritual que alegra sempre e nos fortalece. Então, diz assim a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio da espada a Tiago, irmão de João, e vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Como você tem ouvido nas nossas lives e observado em toda a Bíblia, a igreja ela sempre foi perseguida, ela sempre passou por aflições, tribulações, e não será diferente nos nossos dias, como foi durante toda a história. A começar aqui no Novo Testamento, no livro de Atos, quando o irmão Estevão ele foi martirizado de maneira assustadora, através de um apedrejamento. A igreja se espalhou por conta de uma grave, severa perseguição. Os cristãos estavam sendo presos, estavam sendo mortos por causa da sua fé. E
agora em Atos 12, o rei Herodes Agripa, primeiro neto do Herodes o Grande, aquele Herodes quando Jesus nasceu, era o seu avô. E aqui está Herodes Agripa I, reinando. E ele resolve prender alguns irmãos, alguns da igreja. E a Bíblia diz que o propósito dele, no versículo 1 de Atos 12, era os maltratar. Para vocês verem como nem sempre uma certa posição, um certo estado social ajuda muitas pessoas. Pelo contrário, ele era um rei, mas era um péssimo rei, era um rei maligno, herdando a malignidade dos seus pais, avós, porque todos eram perversos. E veja o que o homem é capaz de fazer sem Deus. Prende, os irmãos em Cristo, os seguidores de Jesus, que não estavam fazendo mal a ninguém, apenas pregando o Evangelho, levando a palavra para todos aqueles que estavam precisando, mas são presos. E agora estão sendo maltratados pelo Herodes, ao ponto de chegar a matar a fio de espada a Tiago. Certamente ele foi aqui decapitado. Perdeu a cabeça por causa da sua fé em Jesus Cristo. E esse Tiago, que Lucas fala aqui em Atos 12, ele é o filho de Zebedeu, o irmão de João. Então, era um dos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprindo aquela profecia que Jesus tinha falado para ele, de que ele receberia o batismo que Jesus iria receber, o batismo de sofrimento, morrendo por causa de Cristo, sendo martirizado por causa de Cristo. E o texto continua no versículo 3, dizendo que, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu o rei Herodes, prendendo também a Pedro. Então ele imagina como a sua popularidade aumentou, porque ele matou Tiago, o irmão de João. Agora ele imagina, vou matar o líder deles, o Pedro. E prende Pedro, e só não matou naquele dia também, porque a Bíblia diz que eram os dias dos pães asmos, festa da Páscoa, que durava 7 dias, e seria uma profanação para os judeus no dia da Páscoa, por conta de ser um período santo para eles. Mais interessante, não pode matar no dia da Páscoa, na semana da Páscoa, mas pode matar depois, para vocês verem como é a hipocrisia. E o texto continua no versículo 4, dizendo que, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um. 16 soldados. Ali, o objetivo deles era guardarem Pedro naquela prisão, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E o texto fala que Pedro estava guardado no cárcere, no versículo 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E aqui já fica a primeira lição para as nossas vidas nessa noite. No momento da crise, nós não devemos temer. É hora de interceder. Então, a igreja, quando estavam sendo perseguidos, quando estavam matando alguns dos seus familiares espirituais, o que é que a igreja se propôs a fazer? Perseverar em oração. Oração incessante. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Meus irmãos, quantos livramentos, quantos milagres de Deus nós veríamos se nós orássemos mais. Nós estamos enfrentando uma das maiores crises que já vivemos nos nossos dias, esse período de pandemia, e nós precisamos olhar para Deus agora.
É hora de nós intercedermos, é hora de nós buscarmos a Deus em oração. Nesses momentos de crise política, econômica, na área da saúde, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos como igreja interceder, invocar o Senhor, porque a palavra de Deus mostra claramente que Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus da libertação, Ele é o Deus dos milagres. Humanamente falando, parecia impossível de Pedro ser liberto dessa prisão, porque ele estava ali cercado por 16 soldados. Era 4 escoltas de soldados romanos. Ele estava preso, ele estava guardado, ele estava acorrentado. No outro dia ele seria morto, ele seria apresentado para ser morto. Mas a igreja orava por Pedro. A igreja estava intercedendo a favor dele. O que nos foge, às vezes, do nosso entendimento é como Deus permite que alguns dos seus morram e outros sejam libertos, sejam livres. Como aconteceu aqui com a morte de Tiago e a libertação de Pedro. A resposta, você pode dizer, Deus é soberano. Deus, Ele, nos seus mistérios, nas suas ações misteriosas, Ele livra alguns. E Ele permite que outros morram. Mas não é porque Ele permitiu que Tiago morresse que Ele amava mais Pedro e amasse menos Tiago. Não, a Bíblia fala que Ele é glorificado também na morte dos seus. Tiago morreu pela sua fé. Ele foi martirizado, porque alguns terão que morrer. Uma hora ou outra nós iremos morrer. E alguns foram escolhidos para morrerem como mártires, sendo perseguidos por causa da sua fé. Chegaria um momento em que muitos prestariam culto a Deus através da morte dos filhos de Deus. Jesus Cristo mesmo falou. E agora Tiago está glorificando a Deus com sua morte, como um mártir, perdendo a cabeça, assim como João Batista, que perdeu a sua cabeça também. O irmão Estevão foi apedrejado. Então nunca foi fácil para a igreja, mas todos eles estavam glorificando a Deus através da sua fidelidade. Mas esse Deus do impossível, esse Deus soberano que permite que alguns morram por causa da fé, é o mesmo que livra, é o mesmo Deus que liberta, que faz o impossível acontecer quando aparentemente não há saída. Parece que a porta não pode se abrir, parece que não há mais uma luz no fim do túnel, parece que não há mais saída para essa adversidade. Nesse período de pandemia, a gente olha com o olhar humano e pensamos, não há mais jeito, não tem mais jeito, porque o número de mortos só aumenta, os infectados só aumentam, e essa doença está se espalhando, já chegou, como você vê, em Elas Bom Veloso, na nossa cidade, e as portas estão se fechando, o cerco está se fechando, e parece que não há mais saída. É nessa hora que, como igreja, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós precisamos confiar que existe um Deus que é todo poderoso, o Criador dos céus e da terra, que está no controle de todas as coisas, o Deus da igreja, o Deus que é o Rei dos reis. Ele é o Deus do impossível, e quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, Ele agirá. No tempo certo, Ele fará o impossível acontecer. A igreja, a Bíblia diz, orava de maneira incessante a Deus a favor de Pedro. Nós precisamos orar no momento de crise, no momento de adversidade, no momento de enfermidades, no momento de preocupações, quando parecer que há impossíveis, que as portas não se abrem mais, que a crise está instalada. É hora da igreja orar. Nada de temer, nada de se apavorar, nada de se desesperar. Nós devemos crer que existe um Deus maravilhoso que cuida de nós nos mínimos detalhes. Pedro estava guardado no cárcere, acorrentado, na escolta ali
de vários soldados romanos, e no outro dia ele seria apresentado para ser morto, mas a igreja estava orando incessantemente a Deus a favor dele. Então saiba que quando a igreja ora, Deus age. Quando o povo de Deus clama, Deus ouve. Porque esta é a vontade de Deus, que a sua igreja, o seu povo, invoque no dia da angústia. E Ele promete nos responder, Ele promete nos livrar, para que nós, através da sua libertação, através dos seus milagres, através das suas maravilhas, nós o glorifiquemos. E quando nós oramos, nós estamos dizendo: somente o Senhor é quem pode agir, somente o Senhor é quem pode fazer isso acontecer. Nós não podemos, nós não temos condições, isso é impossível para nós, mas todas as coisas são possíveis para o nosso glorioso, maravilhoso Deus, o Criador dos céus e da terra. Amém? Louvado seja o seu nome. O impressionante é que, no versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, a Bíblia diz que Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, duas correntes, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Quem de nós, se soubéssemos que no outro dia seríamos apresentados para sermos mortos, continuaríamos dormindo? Teríamos sono? Pedro, humanamente falando, ele deveria estar desesperado. Ele estava acorrentado no meio de dois guardas romanos, guardas nas portas. Aquele cárcere estava trancado a 7 chaves, como a gente diz. Ninguém poderia entrar naquela prisão. Não tinha como Pedro sair dali, humanamente falando. E a Bíblia diz que ao invés de ele estar desesperado, morrendo de medo, a Bíblia diz que ao invés de ele perder o sono, Pedro dormia. Aleluia! Isso é paz. Quem tem a paz do nosso Senhor Jesus Cristo consegue dormir, mesmo em meio aos perigos, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos coronavírus, mesmo em meio às epidemias, às pandemias, às perseguições, às ameaças de morte, porque em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor é quem nos faz repousar em segurança. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. O Deus do sono, o Deus de toda paz, é o Deus que estava guardando verdadeiramente o seu servo naquela prisão. Ele estava naquela prisão, ele sabia que seria apresentado, mas ele tinha certeza que o Senhor a quem ele servia jamais o abandonaria, jamais o desampararia, como ele mesmo prometeu. Da mesma forma é conosco hoje, meus irmãos. O Senhor estará conosco. Muitas vezes ele permitirá que nós sejamos presos, que nós sejamos pegos através de enfermidades, nós sejamos atingidos por enfermidades, mas diante das adversidades Ele estará conosco, porque muitas vezes nós não seremos livres da prisão, mas na prisão, como aconteceu aqui com o apóstolo Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, e o seu sono estava tão gostoso, que a Bíblia fala que ele até tirou a capa e as sandálias para se estirar melhor ali naquele local. Como que alguém pode dormir amarrado com correntes? Como que alguém pode dormir de maneira confortável? Mas o sono dele estava tão pesado que foi necessário, quando o anjo chegou, tocar nele, sacudir ele. Vamos, acorda Pedro, acorda. Porque ele estava dormindo profundamente. Sabe o que é isso? Confiança em meio às lutas. Confiança em meio às crises. Sabe o que é isso? A paz do Senhor na vida da pessoa. Quando a pessoa tem a paz, que excede todo o entendimento, ela consegue dormir. Ela não vai se apavorar, ela não vai se desesperar, porque ela sabe em que ela crê, ela sabe que Deus está no controle da vida dela, aconteça o que acontecer. Herodes estava para apresentá-lo, para ser morto, mas Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Amém? Então nosso Deus é maravilhoso.
O nosso Deus é o Deus do impossível. Quando tudo parecia perdido para Pedro, quando tudo parecia que não havia mais uma saída, que chegaria ao fim da sua vida, o Senhor tomou a providência de resgatá-lo, de livrá-lo daquela prisão máxima de Herodes, de segurança máxima. No versículo 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, como um milagre aconteceu. As cadeias caíram, não precisou nem o anjo tocar nas cadeias. Automaticamente as suas cadeias, as suas correntes caíram. E o anjo diz, cinge, veste, calça e sandálias, para ele colocar a capa, certamente por causa do frio da noite, colocar as sandálias. Ele tirou, ele estava dormindo tranquilo, e ele assim o fez. E o anjo disse mais, põe a capa e segue. Então observe que Deus, na hora que tudo parecia perdido, quando todas as portas pareciam estarem fechadas, prisões encadeadas, prisões guardadas com sentinelas, com vigias, com guardas, Pedro amarrado, algemado no meio de 2 soldados, e Deus chega lá através do seu anjo para libertá-lo, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Não há prisão que possa deter os servos de Deus, não há correntes que Deus não possa quebrar, não há portas que Deus não possa abrir, não há impossíveis que Deus não possa torná-lo possível. Amém, meus irmãos? Então creia no Senhor, creia que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Deus dos milagres. No versículo 9, então saindo seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Você acha que portão com controle remoto é algo tão moderno? Na época de Pedro, o portão já se abriu automaticamente, o portão da prisão. Deus abre portas sem tocá-las. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele abre portas que estão fechadas. Às vezes nós nos desesperamos, nós começamos a nos apavorar, nós ficamos assustados, amedrontados, porque parece que as portas estão fechadas, parece que não há mais saída. Mas é nessa hora que a igreja tem que se intensificar suas orações, é nessa hora que a igreja tem que clamar, porque o nosso Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, é o Deus que intervém, é o Deus que livra os seus da prisão, é o Deus que opera, é o Deus que age, é o Deus dos milagres. Você precisa continuar crendo nesse Deus maravilhoso, nesse Deus do impossível. A Bíblia diz que quando eles passam da primeira, da segunda sentinela, chegam ao portão de ferro que dava para a cidade, era tanto portão, era tanta porta nessa cadeia, nessa penitenciária de segurança máxima de Herodes, que não tinha condição de Pedro sair, mas Deus enviou apenas um anjo e o libertou daquele lugar de uma maneira sobrenatural. As portas se abriram automaticamente e eles saem e enveredam por uma rua, e logo adiante o anjo se aparta de Pedro. Então no versículo 11, Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Onde é que esses irmãos estavam orando? Na casa, de Maria, mãe de João, chamado Marcos. Ou seja, Deus escuta as nossas orações
onde quer que nós estivermos. A igreja estava em uma casa, na casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. A igreja estava reunida ali, orando incessantemente a favor de Pedro. E Deus ouviu a oração da sua igreja, do seu povo. Deus ouviu a oração daqueles irmãos. Porque não importa o local que você esteja, nesse momento que nós estamos nas nossas casas, nós devemos continuar orando, porque Deus ouve as nossas orações nas nossas casas. O nosso Deus é o Deus dos lares também. Ele está conosco, com a nossa família. E nós precisamos continuar invocando ao Senhor, buscando a sua face, porque coisas extraordinárias, coisas fantásticas, maravilhas da sua parte acontecerão em resposta às nossas orações. O texto diz no versículo 13 que quando ele bateu ao postilho do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então, eles abriram e viram e ficaram atônitos. Observe que a igreja estava orando aqui na casa de Maria, a mãe de João, o Marcos. Mas o milagre foi tão assustador, tão espantoso, que nem mesmo a igreja estava acreditando que Deus responderia tão rapidamente. E não é assim muitas vezes que acontece conosco. O nosso Deus, por ser um Deus de milagres, Ele muitas vezes responde em momentos inesperados. Ele faz coisas espantosas acontecerem que às vezes nós nem acreditamos. Eu lembro que antes de ir para o seminário eu estava com um problema no meu olho, doendo, esse olho estava diminuindo, ficando pequenininho, e eu não estava conseguindo mais nem ler a Bíblia, nem tossir, olhar para cima, para baixo, abrir e regalar o olho direito por conta das dores fortes que eu estava sentindo. E antes de me converter, eu ia nos rezadores, nos benzedores, nos macumbeiros, nos curandeiros para churearem, né, fazendo aquelas rezinhas no meu olho, e ficava como que aliviado, como analgésico depois, mas não passava muito tempo, voltava as dores novamente. E agora eu, crente, convertido ali no banheiro da minha casa, em Dom Expedito Lopes, antes de tomar banho eu me ajoelhei e comecei a invocar o nome do Senhor, pedindo para Deus me curar, pedindo para Deus fortalecer minha fé, aumentar minha fé através daquela cura, e dizendo para Deus que antes eu buscava a cura nos macumbeiros dessa vida, nos rezadores dessa vida, mas agora eu não iria mais, porque eu conhecia Deus, e eu sabia que essa não era a vontade dele, ele queria que eu o buscasse. E a Bíblia, e como a Bíblia falava que Deus é o Deus do impossível, eu acreditei, e comecei a invocá-lo. E para minha surpresa, quando eu abri meu olho, instantaneamente, imediatamente Deus me curou. Deus pôs a sua mão, tocou nos meus olhos e me sarou. E eu comecei a chorar. Parece que eu não estava acreditando no milagre. Chorar porque muitas vezes o milagre ele é tão espantoso, ele é tão assustador, ele é tão extraordinário que nós nem acreditamos que seria possível de aquilo se concretizar e tão rapidamente. Então eu imagino a admiração que houve no coração desses irmãos que estavam ali trancados, orando incessantemente. E quando Pedro chega, né, bate na porta, a criada vem, Pedro está aqui. E aí a igreja pensa: como? Pedro está na prisão. Tiago tinha morrido, eles vão matar Pedro. Como é que Pedro está aqui na porta batendo? Então houve uma admiração. Eles estavam atônitos, a Bíblia fala. Porque o nosso Deus é imprevisível. O nosso Deus é o Deus de milagres. O nosso Deus é o Deus de maravilhas. O nosso Deus é o Deus do impossível. Não há prisão que possa deter os seus.
mesmo que seja uma penitenciária de segurança máxima do rei Herodes, do homem mais poderoso da terra, Deus envia um anjo, apenas um anjo, e liberta os céus sem que ninguém veja. E Pedro saiu daquela prisão, depois de estar dormindo um belo sono. Ele é interrompido no seu sono, acorda, se veste, ninguém vê ele saindo, porque Deus, o Deus a quem nós servimos é o Deus do impossível, é o Deus da libertação, é o Deus dos milagres. Nos momentos de crises nós precisamos invocá-lo, nós precisamos buscá-lo, porque não há impossibilidade para o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Louvado e engrandecido seja o seu santo e poderoso nome. Amém? Glória a Deus. Pedro continuava batendo na porta. E aí quando eles abriram, eles viram, meu Deus, é Pedro mesmo. Eles ficaram atônitos. No versículo 17 de Atos 12, ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, silêncio, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Tiago aqui não é o que morreu, é o irmão de Jesus, que agora, a partir daqui, se tornará um líder, preeminente na igreja primitiva. E saindo, retirou-se para outro lugar. E aí, certamente, ele foi para outro lugar para se esconder, porque o rei Herodes iria mandar procurá-lo em todos os lugares. É tanto que no versículo 18 diz que, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. E no versículo 19, Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Porque em Roma, como vocês já estão sabendo, o guarda que deixasse o preso fugir, ele pagava a vida no lugar, pagava com a sua vida, porque ele deixou o seu preso fugir. Então era vida por vida. Então esses guardas que estavam ali na sentinela vigiando Pedro, porque Pedro fugiu e eles não deram conta, não sabiam onde estava Pedro, eles pagaram com a sua própria vida. O rei Herodes mandou que eles fossem justiçados. Agora, se eles sabiam disso, que se Pedro fugisse, eles pagariam com a vida, vocês acham que eles iriam dormir? Ficar dormindo a noite toda, mesmo sabendo que Pedro, existiria talvez uma possibilidade dele fugir? Certamente que não. Então, talvez o anjo fez com que aqueles soldados dormissem, para que Pedro fosse retirado ali daquela prisão, de uma maneira também sobrenatural. E o texto fala que, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. E a história conclui aqui do versículo 20 ao versículo 24, mostrando a morte de Herodes. Porque todos os inimigos do povo de Deus, eles prestaram as contas com o Senhor. Aqueles que perseguem o povo de Deus, eles estão perseguindo ao próprio Deus da igreja, ao próprio Senhor da igreja. Vocês viram ontem na mensagem da conversão de Paulo, que estava perseguindo a igreja. E Jesus Cristo apareceu para ele e disse: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque perseguir o povo de Deus, perseguir a igreja, é a mesma coisa que perseguir ao Senhor da igreja. E a Bíblia fala no versículo 20 que havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou.
Quem sabe aquele mesmo anjo que foi libertar Pedro da prisão foi o mesmo anjo que foi enviado para feri-lo agora. Porque no seu discurso ele foi aclamado como um Deus. E ele aceitou a adoração, ele aceitou a glória. Ele usurpou a glória de Deus, como se ele fosse um Deus entre os homens. E vocês sabem que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não aceita ninguém ser adorado. Porque o único que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração é o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Todos aqueles que arrogantemente quiseram usurpar o trono de Deus foram tremendamente, assustadoramente castigados e punidos pelo próprio Deus. A começar do próprio Satanás, que caiu do céu. O rei Nabucodonosor, Deus fez ele virar um bicho, viver como um bicho durante 1 ano. E agora o rei Herodes vai ser comido de vermes, de bichos, porque ele não deu glória a Deus. Glória a Deus no sentido de aceitar a glória para si e não reconhecer que a glória pertence somente a Deus, como fez Pedro quando entrou na casa de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio se ajoelhou, se curvou perante os pés de Pedro. O que foi que Pedro disse? Levanta, porque eu também sou homem. Eu sou homem como você. Adora somente a Deus. Mas o rei Herodes não. Ele aceitou a adoração. A adoração é essa que pertence somente a Deus. Então o inimigo do povo de Deus, ele foi morto pelo próprio Deus. Porque desses Deus cuida. O texto mostra claramente, amados irmãos, Deus permitindo que Tiago morra, assim Ele permitirá hoje também alguns morrerem. Às vezes não sabemos o porquê, mas porque Ele é soberano e Ele é glorificado na morte dos seus. Outros Ele livrará, como Ele fez com Pedro. Por exemplo, imagine nesse coronavírus, Ele vai permitir que alguns dos seus morram infectados. Por quê? Porque Ele é soberano. Porque a pessoa está com a fé fraca? Não. A Bíblia diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mesmo que eu morra infectado pelo coronavírus, mas ele não pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas outros Deus vai livrar. Muitos vão adoecer, vão ser infectados e Deus vai dar a cura. Porque tem mais fé? Não. Porque Deus é soberano. Ele é glorificado no livramento dos seus, na cura dos seus. Ele é glorificado na morte como na cura dos seus. Porque o que importa não é se vivamos ou se morramos. Paulo diz, se vivamos ou morramos, o importante é que somos do Senhor. Aleluia. O importante é se nós somos do Senhor Jesus. O importante é se você está nas mãos dele. E esse Herodes achava que ele é quem estava no controle, mas quem estava no controle era aquele que está sentado no alto e sublime trono. Quem estava no controle de todas as coisas era Deus. Mesmo seu servo estando ali trancado na prisão de Herodes, ele estava guardado pelo próprio Deus. Quem estava guardando ele naquela prisão era o próprio Senhor da igreja. Era o Senhor Jesus que estava guardando. É tanto que, quando ele quis, em resposta às orações do seu povo, ele enviou um anjo para livrá-lo. E agora, no final da nossa história aqui, ele resolve dar um fim. 3 anos depois que Herodes reinava, ele é morto. Porque os inimigos do povo de Deus são inimigos de Deus. E desses Deus cuidará. Deus acertará as contas com eles. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Então tomemos cuidado com a arrogância, com o orgulho, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E no versículo 24, finalizando, entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Porque não há quem possa impedir da igreja prevalecer, da igreja crescer, da igreja se multiplicar. Pode-se levantar um inferno contra a igreja do Senhor,
ele cairá por terra. Por isso que Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Os poderes do inferno, a administração do inferno, do mundo dos mortos, não prevalecerá contra a igreja. É bom que a gente entenda isso. É bom que a gente creia nisso. Porque nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos seguros nas suas mãos. Nada de mal poderá nos acontecer se assim o Senhor não nos permitir. Amém? Esse Deus que livrou Pedro na prisão é o mesmo hoje, o Deus do impossível. Então, adore a Ele e reconheça que nada de mal poderá nos acontecer se assim Ele não nos permitir. Ele está no controle dos mínimos detalhes da minha vida e da sua vida. E Ele continuará nos protegendo, nos abençoando. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como Ele mesmo prometeu lá em Mateus 28, 20. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar agradecendo por essa palavra. E creia. Creia no Deus do impossível. No Deus de maravilhas. Naquele que abre portas que aparentemente não podem ser abertas. Naquele que faz soldados dormir. Creia naquele que abre portas automaticamente. Creia naquele que dá o sono, mesmo em perigo de morte, sob a ameaça de morte. Pedro dormia. E assim que você vai dormir essa noite, você vai dormir em paz, você vai dormir em segurança, porque o Senhor é quem te sustenta. Em paz me deito, Salmo 4:8, e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Então, viva na paz do Senhor. Viva tranquilo. Acalme o seu coração. Não se desespere. Não entre em pânico. Porque esse Deus que livrou Pedro da prisão é o mesmo Deus nosso. É o mesmo nosso Deus. É o mesmo nosso Pai. É o mesmo Pai nosso de hoje. Ele está conosco. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aquiete seu coração. Acalme seu coração. Não se desespere. Não temas. Porque Ele está conosco. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E Ele diz, não temas. Acalme-se. Eu estou no controle da tua vida. Eu estou no controle. Nos mínimos detalhes da tua vida. Louvado seja o seu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que nos fortalece. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos anima. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, que mostra o Teu cuidado, Tua proteção. Meu Deus, não há por que se desesperar, porque o Senhor está no comando. O Senhor está no controle. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, com fé, com coragem, com ousadia. Senhor Deus, revela-te mais e mais para a Tua igreja. Mostra a Tua soberania, mostra, Senhor Deus, os Teus milagres, mostra o Teu poder, Senhor. Nós podemos descansar em Ti, nós podemos descansar no poder de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque nós servimos ao Deus do impossível, ao Deus todo-poderoso, ao Deus que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que está no controle de todas as coisas, inclusive dos mínimos detalhes das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Eu oro, Senhor Deus, e assim agradeço, em nome de Jesus Cristo, por esta palavra. Amém. Deus abençoe, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Graça e paz para todos. E que o Senhor os proteja e os guarde de todo o mal. Amém? Um abraço, pastor Francisco Leal, e até amanhã, se Deus nos permitir. Glória a Deus.